Olá, muito boa noite, ouvintes da Rádio Galera. 19 horas e 2 minutos. 2 minutos já passam das 7 da noite. É o Galera em dose dupla, sua programação das 7 da noite aqui na Rádio Galera. E eu passo o comando para ele, né? O comandante, o piloto do programa. Muito boa noite, Paulo Bizarro está entrando no ar, o Galera em Dose Dupla, 7 horas, 2 minutos, temperatura na casa dos 11 graus em Porto Alegre, nesta sexta-feira, 21 de agosto de 2020, pré-rodada do Campeonato Brasileiro, e a coisa vai esquentando, e a gente, claro, vai informando muitos destaques dentro do programa, e você sabe, o Galera em Dose Dupla sempre para Internet O Sul, a internet da galera, ligue 3483 3900 e os primeiros destaques do Grêmio no programa. Muito boa noite, amigos e amigas, colegas que estão hoje no Galera em Dose Dupla. No tricolor, Everton aparece no bid e Diego Souza vai parar por 10 dias as primeiras do tricolor, Henrique. Perfeito, Lucas Freitas com as primeiras do Grêmio e o Internacional encontra em sua viagem São José do Norte e a sua agência de viagens online, o Internacional Adriano Garcia. Inter treina para enfrentar o Atlético Mineiro, jogo dos líderes amanhã às 19 horas e tem novidade podendo ser anunciada ainda hoje. Este é o Galera em Dose Dupla, informação, opinião, interatividade, bom humor, no seu início de noite nessa sexta-feira. Participe conosco do programa e a enquete de hoje quer saber: quem vai substituir Diego Souza no Grêmio? É rápido, é simples e é direta. Quem vai substituir Diego Souza no Grêmio? Esta é a enquete do programa. Você sabe, né? Participe conosco, curta as páginas da Rádio Galera no Twitter, @RD Galera Oficial, no Instagram, @RD Galera Oficial, no Facebook, curta a página da Rádio Galera e no YouTube procure também por Rádio Galera. E claro, sempre a opinião e a manchete do nosso comentarista Paulo Bizarro, o que esperar de Inter e Atlético Mineiro, Grêmio e Vasco. Boa noite, PB! Boa noite, Henrique, Lucas Freitas, Adriano Garcia, aquele abraço de 2 voltas e meia em toda a nossa audiência. Pois bem, hein, a dupla Grenal tem osso duro para essa rodada aí do final de semana, hein? O Internacional iria, né, assumiu a liderança, depois momentaneamente ontem com a vitória do Vasco, por incrível 3-0 no saldo de gols, assumiu a liderança parcialmente. O Inter já não vai enfrentar mais o que era o líder, né? O Galo, o Atlético Mineiro. Mas amanhã, 19 horas, com transmissão da Rádio Galera, com narração dele, Adriano Garcia, o Explode Coração. Mas é um grande time São Paulo. Do lado tricolor, também, né? Agora se inverteu. Vai enfrentar o Vasco, que acaba de assumir a liderança. O Vasco que está crescendo, né? Por incrível que pareça, com dificuldades mesmo, mas assumiu a liderança. Osso duro pro Grêmio, que não tem Diego Souza. Este é o Galera Dose Dupla entrando no ar. E os destaques do futebol brasileiro, Adriano Garcia. Vasco da Gama vence por goleado o Ceará e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, jogo do Brasil de Pelotas foi adiado por conta da Covid-19, Henrique. Salisil Química, corantes, pigmentos e conservador de ferrugem. Acesse salisil.com.br. Já tem abraço no programa. Fala, galera. Aí, Adriano, o que tu achou da camisa nova? Palhaçada com nós, fanáticos. Abraço do Hélio Antunes Souza. Um abraço para ele, abraço especial que ele tá mandando aí pro Adriano Cavalcante Garcia. Mas agora o papo é tricolor. Lucas Freitas chega mais no programa e traz as informações do Grêmio, o Grêmio que se prepara, o Grêmio que tem time misto, time reserva, que time que vai jogar amanhã contra o líder do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, Lucas Freitas.
Muito boa noite, Henrique de Souza. Um Grêmio que ainda não sabemos o que virá pela frente, né, Henrique? Tá muito complicado pegar a informação real do que virá do tricolor. Duas notícias que já foi mancheteada anteriormente, Henrique. A questão: Diego Souza vai parar por 10 a 15 dias, ou seja, está fora do jogo do final de semana e da próxima rodada da próxima rodada, não, da primeira final do Campeonato Gaúcho. Acorda, repórter. A primeira final do Campeonato Gaúcho, que é na quarta-feira contra o Caxias. E a outra informação é que Everton já está liberado o Everton no bid para jogar pelo tricolor já nesse final de semana. Vai ser titular? Não sabemos. Provável Grêmio. Posso passar, Henrique? Vai no provável Grêmio aí para amanhã. Paulo Vitor, Orejuela ou Tá. Vitor Ferraz, David Braz, Rodrigues ou Paulo Miranda, Cortez, Lucas Silva, Darlan ou Tassiano, Robinho ou Alisson, Thiago Neves será titular a princípio, no domingo é o jogo, né, Henrique? Amanhã é o jogo do Inter. É domingo às 4 da tarde, isso. Domingo às 4. Everton ou PP e o Isaac lá na frente. Vamos dizer assim, ó, certo. Paulo Vitor, goleiro. David Braz certamente vai jogar. O Cortez, por causa que o Guilherme Guedes está lesionado, nem foi ao Rio de Janeiro. O Thiago Neves sai jogando de titular. E o Isaac para a questão de Diego Souza. Temos 6 e 5 indefinições na equipe tricolor. Henrique de Souza. Deixa eu só comentar uma coisinha sobre, tirando um pouquinho do Grêmio, falando sobre uma outra área do futebol, rapidamente. Vai. A final da Liga Europa hoje teve decisão com gol brasileiro, né? Gol do Diego Carlos, 3-2 Sevilha sobre a Inter de Milão. Não podemos deixar de mencionar o segundo maior campeonato da Europa, né? Ah, pois é, e nós vamos tratar também da final da Champions League daqui a pouquinho dentro do programa. Mas Paulo Bizarro, esse time do Grêmio é um time bem, bem interessante, né, bebê? David Braz, que era titular no time do Santos, tem aí o Bruno Cortez, tem o Orejuela, que vem fazendo boas partidas, não sei se não deve ser, se não é, né? Talvez o titular, o grande titular da lateral direita do Grêmio, para mim já é o titular da posição. Tem o Thiago Neves pra gente ver, não entrou bem lá no Maracanã, né, bebê? Mas tem ele também para jogar. É um time interessante, pode ter o Robinho, pode ter mais, de repente o PP aparecer também daqui a pouco nesse time, que é jovem, né, o PP. Consegue, de repente, aguentar um pouco mais, tem o Isaac na frente. Interessante esse Grêmio para pegar o Vasco no domingo, né, bebê? Interessante, com algumas peças já em afirmação. O próprio Orejuela que tu estavas comentando aí. Acredito que o Renato, com essa liderança do Vasco aí, né? O Renato, o Grêmio levou uma chinelada do Flamengo, jogou bem, poderia ter vencido, e aí poderia ter criado uma média, né, de pontos aí, nessa viagem que ele saiu de Porto Alegre. Então, deve fazer um misto quente, né, realmente sem o Diego Souza, que estava fazendo... E quem vai ser o substituto do Diego Souza, bebê? Quem vai ser o substituto? Já enquete do programa, em direto. É uma boa pergunta. Olha, eu não tenho a mínima, eu sou comentarista aqui, mas eu acho que ele vai ter que... Ele não vai colocar... Vai com dois extremos ali, não tem... Posso palpitar? Claro que pode. Vou me interromper no PB, no Henrique de Souza, já que eu tô de repórter do Grêmio. Eu acho que não tem como botar outra pessoa que não seja o Isaac, PB e Henrique. O Isaac vem participando bem, inclusive entrou bem no Maracanã, perdeu talvez a melhor chance do Grêmio no segundo tempo, e pela falta de opção, né? Só se o Grêmio inventar de contratar um jogador e botar o cara pra jogar no outro dia, que eu não acredito que o Renato iria fazer isso, né? Eu acho também. É a falta de opção, né, bebê, também, porque não tem um jogador para posição. Essa que é a verdade, né? O Grêmio tá no mercado, né? Atrás desse jogador, mas não tem, né? Hoje no banco, o Renato olha para trás, não tem um jogador que é de ofício da função, né? Que faz aquela posição. É o Isaac, né? Seria o Isaac, mas é o Isaac, aquela história da juventude, os treinadores gostam muito disso, né? Adriano Garcia, Lucas Freitas, Henrique Souza, eles gostam muito de dosar a participação dos jovens na equipe profissional. Então, é uma falta de convicção, de confiança num jovem que daqui a pouco tem tudo para entregar e realmente decolar rapidamente. Mas aí tu não entra, tu entra 5 minutos lá no final, 10 minutos. São as cabeças dos nossos técnicos. É complicado. E, Pepe, mais uma pergunta que eu queria te colocar aqui dentro desse espaço falando do Grêmio ainda.
que é a questão... O Renato faz certo, PB. Vamos para a quinta rodada agora. O Renato faz certo em colocar, preservar realmente para jogar na quarta-feira do Gauchão. Não está deixando o Brasileirão de lado muito cedo, muito no início da competição. O Grêmio não é um dos postulantes ao título, porque a gente aponta, né? Pelo menos os cinco favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tá nesse bolo aí. E o Renato não abandona muito cedo o Campeonato Brasileiro, na tua opinião, PB? Acredito, ele poderia fazer diferente, né? A gente conversa, com o pessoal dos boleiros, a gente conversa, poderia fazer um misto quente, poderia preservar 2 ou 3, identificar melhor quem realmente precisa descansar de quarta para domingo, de domingo para quarta, né? E tirar 2 ou 3 jogadores, né? E quem sabe deixar esses mesmos que seriam titulares, deixa no banco, não precisando, não alça a mão deles, né? Mas não descaracterizar o grupo. Então, perdeu 6 pontos aí, né? Quer dizer, vai se distanciando. É muito ponto, né? É muito vai ponto, se né, distanciando do título, do objetivo. Vai, como é que é? Trabalhar para a vaga na Libertadores, enfim. E eu acho que antes do Lucas, eu acho que uma das maiores mensagens que o Jorge Jesus nos deixou, lições que pode ter nos deixado, o técnico português, o PB, foi a questão de colocação de time titular, né? Quando ele foi campeão da Libertadores, campeão da América. Mas tinha o Gabriel Jesus, enfim, mas tinha um elenco vasto, enfim. Mas são todos seres humanos, né? Todos têm 2 pulmões, um coração, todos são seres humanos. Os atletas, né? Enfim, assim como se lesionam os atletas do Grêmio, também se lesionam os atletas do Flamengo. E eu acho que foi uma lição que ficou e que eu acho que o futebol brasileiro não acabou. Os técnicos do futebol brasileiro acabaram não entendendo essa mensagem, né? Vai, Lucas. O Grêmio perdeu 4 pontos nos últimos 2 jogos que esteve com o time titular, né, Henrique e PB, e esses pontos hoje daria liderança para o Tricolor, não podemos deixar de esquecer isso. E só minha opinião rápida sobre essa questão do poupar. Será que isso não tem muito a ver que o plantel do Grêmio é um plantel um pouco mais experiente do que a maioria dos outros clubes, e o Grêmio jogando 3, 4 competições com o Campeonato Gaúcho ainda, né? Acaba tendo que mesclar, PB. Tu acha que talvez a idade interfira muito nisso? Por exemplo, o Marco é um cara que não aguenta hoje um jogo inteiro, né? Bem, não, mas eu acho que eles poderiam. Eu não vi eles experimentarem fazer essa alternativa que eu comentei há pouco, de poupar 2 ou 3 jogadores, tirar, somente deixar no banco, ou, né, não precisa nem viajar de repente, até, se for um caso um pouquinho mais crítico, mas de 2 ou 3 jogadores pontualmente, bem identificados, para não descaracterizar a equipe. Porque o futebol é um entrosamento e tem poucas rodadas aí, recém que o time voltou, né? Depois dessa longa parada. Então, se tu mexe demais na equipe, é o que aconteceu, né? Mesmo que tu comprovasse, né? Mesmo com os titulares aí, o Grêmio perdeu também, mas fica muito mais suscetível com uma equipe mexida. Então, eu não concordo em poupar, mexer em todo o time. Não concordo com isso. Concordo em usar essa metodologia. Identificar quem é que precisa e que deve ser 2 ou 3. Não pode, né? Zagueiros, laterais, todos, do goleiro ao ponto esquerdo, todos não podem estar comprometidos. É impossível. Para mim também é uma avaliação que o Grêmio faz errado, mas daí tem que ter um consenso também da direção, né, bebê? Alguém tem que encostar de cima para baixo no Renato, e aí tem que ser feita uma avaliação de todo o grupo. Mas vamos seguindo o programa e vamos mudar de lado. Daqui a pouquinho o Lucas volta aí para destacar mais informações do Grêmio, projetar o Vasco também, o líder do Campeonato Brasileiro momentaneamente, para esse jogão de bola no domingo. Vamos para o lado do Internacional, porque teve coletiva, tem preparação. Amanhã, às 7 horas da noite, uma grande cobertura da Rádio Galera, com a narração dele, Adriano Emoção Garcia, foi assim que eu batizei ele na Rádio Galera, e agora ele vem para destacar as informações do Internacional e ampliar as informações do Colorado. Tem novidade, tem centroavante, o Inter está no mercado, o Inter está olhando para casa, e tem confronto de líderes amanhã no Campeonato Brasileiro. Boa noite, Adriano Cavalcante Garcia.
Lucas Freitas, grande abraço pro Hélio Antunes Souza. Já eu digo quem vai, o provável time do Internacional, Hélio. O Hélio que tá indignado com a camisa do Internacional, a camisa que foi lançada pelo Inter, aí até o terceiro uniforme, só deixar bem claro, eu gostei do terceiro uniforme. É uma coisa totalmente diferente do que os clubes estão mostrando. Mas gosto é gosto, enfim. E uma coisa eu vou salientar aqui, o Internacional, se vier a jogar com esse uniforme, deve ser 1 ou 2, 3 vezes no máximo isso. Agora, o Internacional que se reapresentou hoje, Henrique, e o Inter está se preparando para o confronto, esse confronto, grande confronto dos líderes. Por que dos líderes? Daqui a pouco, quando a gente fizer o giro do Campeonato Brasileiro, o giro enfim, das informações do Brasileirão, nós temos os 3 primeiros com 9 pontos, Vasco, Inter e Atlético Mineiro. E 2 confrontos são muito interessantes para o Inter. Claro, o dele com o Atlético Mineiro, e também, claro, que o Inter vai ficar de olho amanhã, no domingo, às 16 horas, no confronto entre Vasco e Grêmio. Qualquer resultado do Vasco, o Internacional vencendo, o Atlético Mineiro pode ficar isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Então o Internacional trata esse confronto, esse jogo com muito carinho. O Inter que tem a volta do Bosquilha pode voltar e jogar no meio-campo colorado. Bosquilha que esteve afastado, Henrique, por conta do falecimento do seu pai. Então ele esteve tratando desses assuntos particulares aí lá em São Paulo. O Internacional, então, que teve hoje à tarde, antes do treino, a palavra do Zé Gabriel. Com isso, normalmente, não que isso seja uma regra de fato, mas a gente, quando faz setor do Inter e todos os jornalistas, eles têm uma ideia do seguinte: quem vem para a coletiva do Internacional, ele vai jogar. Zé Gabriel deve jogar sim contra o Atlético Mineiro e deve continuar na zaga. Ele falou muito na sua coletiva sobre essa questão de jogar, o aproveitamento que ele tá tendo, enfim, as oportunidades que ele tem, principalmente de jogar junto e ao lado de Vitor Cuesta. E falou sobre também que o Rodrigo Moledo, é um dos mentores, vamos dizer assim, de um dos jogadores que ele conversa muito e que recebe muitas informações para ele poder atuar na zaga. Ele está atuando na zaga, né, Henrique? Porque o zagueiro do Internacional, Bruno Fux, ontem se despediu, botou um vídeo, enfim, visitou os amigos no Beira-Rio e está embarcando para a Rússia, vai jogar no CSKA, o Internacional que vendeu aí por 9 milhões e meio o Bruno Fux. Vamos ouvir o que falou o Zé Gabriel, Henrique? Vamos ouvir sim o Zé Gabriel aí falando. Lá de trás, e eu tenho esse passe vencedor, né? Eu sou um cara que gosta de verticalizar bastante o passe, né? Sempre em profundidade, para frente, né? Quebrando linhas. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, eu fico feliz, né? Com o gol, com o jogo, né? E principalmente por ter, né, começado a construção da jogada. Mas isso é uma coisa coletiva nossa, treinada, né? A gente tem treinado bastante, por isso que vem dando certo. Zé, boa tarde, tudo bem? Queria te perguntar, a gente tem acompanhado jornalistas, torcedores, um pouco do trabalho do Eduardo Cudê dentro de campo, aos poucos vai se entendendo a filosofia dele, o que ele quer dos jogadores, mas fala um pouquinho pra gente, como é que é o Cudê parceiro, assim, né? Ele que foi jogador de futebol, como é que ele lida com vocês, essa questão da língua também, como é que tá essa amizade aí, esse trabalho com o chefe argentino? Obrigado. Cara, ele é um cara muito engraçado, né, de muita resenha, né, mas, claro, é um cara sério também, né, ele gosta de ter resultados dentro dos treinamentos, né, para que, obviamente, né, nos jogos venha aparecer também, né, então, a gente tem trabalhado bastante, né, sério, né, temos um campeonato longo, que é o brasileiro, a gente tem que estar focado, né, para os desafios que estão vindo. Tudo bom? Boa tarde. Queria que você falasse um pouco do jogo de amanhã, né? O que você espera do Galo e como vai ser marcar principalmente o Marrone? É um jogo difícil, né? Amanhã não deixa de ser um confronto direto entre nós e eles que estamos lá em cima. O Atlético, né,
vem fazendo excelentes contratações, né, tem um baita treinador que vem fazendo um baita trabalho, mas a gente tá preparado para o jogo de amanhã, né, é um jogo importante dentro de casa, né, que vamos ter que estar todos juntos, né, amanhã, para poder sair com a vitória. Bom, Zé, durante o jogo contra o Atlético Goianiense, a gente viu a defesa do Inter atuando até um pouquinho adiantada, o que gerou alguns contra-ataques para o time de Goiás. Como vocês pretendem anular essa jogada do Atlético Mineiro, que tem jogadores de velocidade na frente? E uma segunda, como é que foi o teu contato com o Bruno Fux? A gente viu que ele postou um vídeo de despedida do Inter ontem. Como é que foi essa passagem de bastão aí para o setor defensivo como titular? Sim, eu acho que qualquer time hoje que tenta propor o jogo, né, é natural ficar exposto, né, um pouco atrás, né, mas a gente vem trabalhando bastante, né, para tentar minimizar o erro o máximo possível, para que não gere esses contra-ataques. Né, em relação ao Fux, ele é um cara que eu conheço há mais de 5 anos, né, sempre tivemos contato mesmo na base, mesmo estando distante, eu atuando em outro clube, né, ele veio no clube onde se despediram de todos nós, né, é um cara que eu tenho um contato maior pessoal, assim, né, desejo um sucesso para ele, né, nessa nova etapa da vida dele. Zé, boa tarde. Eu tenho o privilégio de ter te acompanhado na base do Internacional há bastante tempo e eu vejo que a tua principal característica é esse teu passe. Você é um excelente passador. E isso mostrou no próximo jogo. E eu queria perguntar para ti o seguinte, isso te facilita até mesmo para te ter um bom desempenho nesse novo sistema do Eduardo Cudê, dentro do sistema defensivo, junto com o Vitor Cuesta? E uma outra, você falou que no começo da entrevista que nunca teve um sonho, mas como é que é para você, mesmo que o Beira-Rio esteja vazio, que não esteja o torcedor? Eu me lembro de uma entrevista sua na base, que você falava sobre jogar num Beira-Rio lotado. Como é para você toda essa situação? Ser um bom passador e jogar no Beira-Rio agora como titular do Inter. Eu tenho que potencializar o que eu tenho de melhor, né? Então, como eu falei anteriormente, né, a gente tem uma filosofia de trabalho que é de construir desde lá de trás, né? Então eu tenho que ter esse passe na vertical, eu tenho que verticalizar, eu tenho que quebrar linhas, né? Isso, né, tem me ajudado bastante, né, no meu trabalho e no meu desempenho também. Fico feliz de estar ajudando, né? Em relação ao Beira-Rio, a gente está vivendo um momento muito difícil, né, por causa do vírus, né, mas não só para nós, né, dentro do futebol, acho que como sociedade também, a gente vem passando por um período difícil. É um pouco diferente, né, onde nós temos que entrar um pouco mais focado, mais concentrado nos jogos, né, porque muda um pouquinho, né, tira um pouco a tensão, né, que jogar em casa com o torcedor, com Beira-Rio lotado, né, é um fator principal, né, mas acredito que logo vamos estar com os nossos torcedores. Tá aí, Henrique, essa foi a palavra do Zé Gabriel, né, que concedeu coletiva antes do treinamento. O Inter treinou e eu não sei quantos né ele falou, mas eu perdi a conta, né? Eu perdi a conta, né? Mas é o nervosismo, né, Adriano? Enfim, a gente sabe, mas ficou engraçado que toda vez ele falava um né. Grande abraço pro Diogo Otto aí tá na nossa audiência, grande abraço, Diogo Otto. Agora, uma informação importante, Henrique, antes de passar para os comentários do Paulo Bizarro, e daqui a pouco eu vou trazer o provável time, porque o Hélio pediu isso aí, o Esteio está na escuta. Grande abraço para o consulado de Esteio, lá para o Giovanni, para o Rogério, cônsul e vice-cônsul, enfim, para a patotada toda do consulado de Esteio. O Alexandre Pato, negócio do Inter ainda está nessa situação, não mudou nada. A única novidade que tem é que saiu a rescisão do contrato de Alexandre Pato, está no BID, está registrado. Ele já se despediu nas suas redes sociais, no seu Twitter, mandando mensagem sobre a sua saída, enfim, agradecendo os 17 meses que esteve jogando diante do São Paulo. E a qualquer momento deve sair aí um anúncio ou do Internacional ou até mesmo de Alexandre Pato. Ele falou ontem para um repórter de São Paulo que ele ligou pro cara, falou, olha, não tenho nada com ninguém, e o cara perguntou ainda, o repórter perguntou para ele a seguinte situação,
você saiu ou alguém saiu com você de São Paulo? E ele deu um sorrisinho, aquele maroto, amarelo, e não falou nem que sim, nem que não, mas deixou bem claro que a saída dele do São Paulo não foi por vontade dele, sim, do São Paulo. E ele não disse para onde vai, se vem para o Internacional ou se vai para o Atlético Mineiro. O fato é que tem essa história do São Paulo ter ligado para ele, que quer ele no time, enfim, o São Paulo faz essa questão toda. Então, tem essa novela mexicana aí, a gente não sabe para onde vai o Pato. Se ele vai nadar na Lagoa, perto do Beira-Rio, ou se ele vai lá nadar na Lagoa, perto da Pampulha, onde tem o Atlético. Tudo isso deve ser definido nas próximas horas ou até mesmo na segunda-feira. O fato é que o Internacional fez uma proposta de um contrato com um valor de salário fixo e um outro valor de produtividade. Agora está na mão de Alexandre Pato decidir para onde ele vai fazer quack. Será que é aqui no Lago da Beira-Rio ou vai ser no Lago da Pampulha? Veremos e esperaremos essa novela mexicana terminar. Depois eu trago nas últimas o provável Inter e o provável Atlético Mineiro, Henrique. Perfeito, Adriano. Perfeito, Adriano Garcia. Nem tão perfeito assim, mas perfeito, Adriano Garcia. Sim, Henrique diz. Adriano! Vai lá, seu Lucas Silva. Silva, posso te fazer? Lucas Silva é o volante do Grêmio. Lucas Freitas, o Henrique me deixa doido. O cara tá voltando aqui, ó. O Henrique me enlouquece. Ele me enlouquece. Até a Kira aqui atrás, ó, que tá aparecendo aqui, ó, na imagem, olha aí, ó. Vocês dois me enlouquecem, mas enfim. Ô, PB. Manda, Henrique. Não, essa questão que o Adriano trouxe aí do Pato, né, PB, é a principal informação do dia do Internacional. E eu queria destacar com você, assim, eu acho que não, se for por questão financeira, PB, a proposta do Atlético, pelos rumores, né, até pelo que o Adriano apurou ontem, ela parece mais interessante, né? Financeiramente, o Atlético tá botando mais grana, né? Tá pagando quase o mesmo salário que ele ganhava lá no São Adriano Garcia, qual é o salário? Qual é o salário do Alexandre Pato no São Paulo? Essa que é a minha pergunta, não. PB. Desculpa te interromper, mas é que eu escutei a questão financeira. Pois é, Lucas. A questão toda é essa. Uns falam que era em torno de 600 mil, outros falam que é em torno de 700. Mas o que eu apurei dessa negociação toda com o Internacional, que o Internacional estaria propondo aí um salário em torno de 300 a 450 mil por mês, fixo, e mais esse contrato de produtividade. E aí, se ele produzisse, fosse campeão, fizesse gol, participasse dos jogos, parará, ele receberia aí o complemento no salário por produtividade. Mas aí, mas isso não é oficial, né, Henrique? Não, e não é o que o São Paulo pagava, né? Porque o São Paulo pagava líquido, limpo para ele, né? O salário de 800 mil. Aí mais esses gatilhos, né? Que se chama no contrato de produtividade, que dava na casa de 1.200.000, 1.300.000. É o que o Pato ganhava mais ou menos no São Paulo. Tá? E a questão é isso que o Adriano falou. A questão é que o salário aqui no Beira-Rio vai girar em torno de 450, 500 mil reais, e depois desses gatilhos vão chegar a 700, 800 mil. Então é bem abaixo, não é bem abaixo, né? Mas é abaixo, em torno de 400, 500 mil reais a menos do que ele ganhava lá no São Paulo. Mas é um valor muito interessante, né? Porque é um jogador que estava em média de 1 milhão, poder vir para o Beira-Rio por 600, 500, 700 mil por aí, é uma baita negociação para o Inter se concretizar. Porque é que nem a questão do Paulo Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro, eu acho que antes do Inter estava recebendo muito mais no Flamengo, e daí depois tem a questão da parada e tal. Então ele veio recebendo bem menos no Inter e foi um negócio que acabou dando certo, né? E agora a tentativa com o Pato... A tentativa com o Pato é muito interessante. Desculpa, o repórter do Grêmio se meteu um pouquinho na questão do Inter, mas era uma questão que eu estava pensando do salário da questão do Alexandre Pato, que é uma grande dificuldade para a gente entender e saber, né? Não, é isso aí, Lucas, é isso aí, a gente tem que girar. E aí, Bebê, o que dá para nós destacar dentro de tudo isso aí, Bebê, que foi falado já? Em questão salarial, que é o seguinte, não tem como o Inter querer enfrentar as propostas do Atlético Mineiro. E se for esse valor, em torno de 400, 500 mil reais, já é um teto, né, uma régua muito elevada para o Internacional, para o grupo que o Inter tem, com as dificuldades que tem financeiras.
e que vai ter que administrar o vestiário com essa contratação, né, de um ídolo, que é um ídolo, mas que vem com um bom salário, se for esse, né, mais os gatilhos e tal. Quer dizer, tem tudo isso aí, mas nada está confirmado, conforme Adriano Garcia, né, falou, porque daqui a pouco ele pode estar atravessando o Oceano Atlântico novamente. Ô, PB, e um detalhe, Henrique, PB e Lucas, nessa situação toda do Pato, do Alexandre, ele poderia ser tanto o 9, né, fazer a função de 9, quanto também a função do atacante de lado. E aí a questão é essa seguinte: caso o Internacional contrate, realmente se confirme a contratação, poderíamos ter, então, Thiago Galhardo como 9 e Alexandre Pato como atacante de lado? Ou onde entraria Yuri Alberto nesse triângulo do ataque colorado? Poderiam jogar os três? O Thiago Galhardo mais recuado, tirando o Edenilson para fazer a função que o Bosquilha hoje faz, e aí você jogar o Bosquilha no lugar do Patrick, que vem bem, não está errado. E aí você teria o Thiago Galhardo para jogar junto com os dois atacantes, com o Alexandre e com o Yuri. Aí eu acho que o Yuri vai esperar, né, Adriano? Porque não dá para abrir mão do Thiago Galhardo, né? Com a posição que ele está hoje em dia, com alto rendimento, essa dedicação dele, a boa fase dele, e o Pato chegando aí, né? Com essa estirpe de contratação, ele não vai ficar no banco. Ele vai ter lugar garantido. E o Galhardo não pode, e o Cudê não pode abrir mão do Galhardo, porque é o motorzinho ali do meio para frente e chega na frente. Quer dizer, quem vai esperar, se tudo isso se concretizar, vai ser o jovem Yuri Alberto. Se o Bosquilha não confirmar, daqui a pouco pode aparecer por ali também, não é descartado, né, bebê? Porque ele é uma variante, né? Jogar pro lado com o extrema bem aberto, né? Daqui a pouco, como o Adriano falou, ele costuma, né? O Pato pode jogar nessas funções, e eu acredito que o Yuri Alberto também possa fazer essas beiradas de campo, né? Mas daí o Pato, né? Com pesos de ouro aí, não vai ser ele, né? O Pato é titular, né? É titular do Internacional. Adriano Garcia, vamos pelo giro. Henrique. Aí. Oi. Antes do giro, uma informação do Atlético Mineiro que saiu agora, e aí eu vou dar o crédito para a Rádio Itatiaia, viu? Tá no Twitter da Rádio Itatiaia. O Sacha viajou com a delegação do Galo para Porto Alegre, ou seja, está vindo para Porto Alegre, e pode começar como titular contra o Internacional. Será que teremos gol do ex? É a lei do ex, né? E PB, agora o Adriano tocou num ponto aí, eu até queria voltar contigo rapidamente, a questão da coletiva do Zé Gabriel, que foi perguntado ali sobre a questão das linhas, né? Sobre a questão das linhas. Eu vejo os dois times muito parecidos, PB, os dois times que gostam de atacar, né? O time do São Paulo é um time que busca o ataque o tempo todo, o time do Cudê também, a gente sabe que eles, né? E por isso eles acabam deixando muitas vezes os zagueiros expostos. O Inter na quarta-feira passou trabalho com a sua linha de impedimento, e o Atlético Mineiro por si também, na quarta-feira também, teve lances perigosos, lances de contra-ataque, lances que tomou gol, inclusive também no Engenhão contra o Botafogo. Isso pode dizer que os jogos vai ter muitos gols nesse jogo? Indica alguma coisa assim, bebê? Tem que ter cuidados? Não, o que vai ser um baita do jogo já promete, né? Só pelo enfrentamento é um clássico brasileiro aí, né? Então vai ser um grande confronto. Se o Inter entrar com o espírito dos últimos 30 minutos do Atlético Goianiense, o segundo tempo, já está no ápice de ter nós temos um bom confronto. E as equipes jogando realmente buscando o gol, indo para frente, são equipes que querem propor o jogo, teremos um grande jogo, com certeza. E falando sobre o Zé Gabriel, por isso que o Moledo é contestado, por isso que o Moledo não pega nem banco, né? Já falei isso, eu comentei isso em outros doses dupla da galera, né? É a característica do zagueiro, e o técnico não trabalha dessa maneira, com dois defensores idênticos,
bem mais idênticos, que seriam Moledo e Vitor Cuesta. O Zé Gabriel, além da juventude, ele falou, ele tem essa capacidade de sair e perpendicularmente para frente, quebrando linhas e causando o ineditismo. Isso aí abre, o time vai se redistribuindo dentro de campo e o zagueiro avançando, quer dizer, é um homem a mais no meio de campo e quem sabe lá na frente. É a surpresa que causa no adversário e pode dar bons frutos. E amanhã é o jogo que o Inter tem que confirmar, né, PB? O Inter ainda deve para o seu torcedor, é uma confirmação, né? Uma partida que é um jogo importante amanhã, um jogo que vale a liderança do campeonato e que o Inter ainda tem que confirmar, né, PB? Dentro da competição e o próprio ano do Internacional ainda, acredito, né, PB? Mas eu falei sobre o segundo tempo do Atlético Goianiense, que foi esplêndido, com a entrada do Thiago Galhardo, enfim, ali, e a mobilização, na realidade, o estado anímico do grupo com a perda do Potker, quer dizer, o grupo se reinventou dentro da própria partida, né, e cresceu diante da fraca equipe do Atlético Goianiense. Mas ele pode juntar mais o enfrentamento contra o Santos, ele pode... a própria partida, né, o próprio Inter e Atlético Mineiro, né, o clássico brasileiro grande, um dos grandes clássicos brasileiros, criar já tem uma motivação natural, né, e o Inter, mas tem que lembrar, né, com todos os cuidados, em todos os setores, tem que manter a compactação quando precisa, do goleiro ao ponto esquerda é a mobilização total, todos estão comprometidos e devem estar comprometidos com a partida, tentando levar ao erro zero, porque é no detalhe, confrontos de clássicos assim, são nos detalhes, né? E aí, e aí é o seguinte, tem que lembrar também, né? Os jogadores têm que ter essa consciência. Do outro lado, é um candidato, né, fortíssimo candidato a título, e já mostrou. É verdade, é verdade. Adriano Garcia e o giro pelo futebol brasileiro, Adriano. Bom, futebol brasileiro que tem reviravoltas em demissões de técnicos e contratações, de técnicos, né? O Coritiba, que nós tínhamos anunciado durante a semana, antes depois da demissão do seu técnico, do Barroca, ser demitido, a gente falou que o Celso Roth vinha aí. Não vem mais, não fechou. E o Coritiba está anunciando Jorginho como treinador para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Então, pro próprio bem do Coritiba, né, Adriano? Pro próprio bem do Coritiba, né? Ainda bem, graças a Deus. A gente agradece. O Celso Roth não vem mais. Enfim, então confirmado aí o técnico Jorginho para a vaga aí do Barroca. E o Paulo Pelaipe, que passou pelo Grêmio, o Paulo Pelaipe deve estar assumindo aí a diretoria, né, de futebol do Coritiba, deve ser anunciado também junto com o Jorginho. No Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama é um novo líder do campeonato, né? Ontem venceu o Ceará por 3-0, aliás, jogo interessante, né? O Vasco saiu na frente, o Ceará teve a chance de empatar com um gol do Sobis, mas o Sobis acabou acertando a trave, e aí no contragolpe o Vasco fez o segundo gol e depois venceu com um golaço do Bastos, aí o Felipe Bastos, um golaço, que já é artilheiro do campeonato, com 3 gols, assim como o Paulo Guerreiro, e venceu por 3-0 e é o novo líder por conta do saldo de gols, tem um gol a mais de saldo do que o Internacional. E aí a liderança, o Campeonato Brasileiro, a ponta do Campeonato Brasileiro, os 5 primeiros eu vou passar, ok, Henrique? O Vasco o Vasco é líder com 9 e o Internacional vice-líder com 9. O Atlético Mineiro também tem 9 pontos e é o terceiro colocado. E aí em quarto vem Bahia com 7 e Santos também com 7 pontos. Esses são os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem rodada para o próximo final de semana, né? Eu vou tentar buscar aqui, Henrique, que o meu aplicativo, ele às vezes me bloqueia e me derruba. Ele estava bem certinho aqui com os jogos. Se o Lucas quiser me ajudar aí, tiver a possibilidade, o Internacional enfrenta, então, o Atlético Mineiro amanhã às 19 horas, e aí são 3 jogos amanhã. Aliás, abrindo um parênteses pela Série B,
tem jogo em andamento, tá? O América vai empatando 0-0 aí pela Série B, contra o time do Oeste, que contratou o Juliano Fábio, do Internacional, é o novo contratado aí do Oeste. Vamos para os jogos, então, da quinta rodada? No sábado, às 16 horas, Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada, Beira Rio, às 19 horas, com transmissão da Rádio Galera, narrado por esse que vos fala, comentários Paulo Bizarro e reportagens de Lucas Freitas, Internacional e Atlético Mineiro. Às 21 horas, lá na Serrinha, Goiás e Atlético Goianiense, clássico goiano. No domingo, às 11 da manhã, terá o clássico carioca no Maracanã, Flamengo e Botafogo. E às 16 horas, são 3 jogos. Vasco e Grêmio em São Januário, com transmissão da Rádio Galera. Leonardo Sá na narração. No Morumbi, Palmeiras e Santos, no Morumbi, então, clássico paulista, e no Abi Abichedi, é um nomezinho bem chato de falar, para quem gosta de linguiça, Henrique? Gosto! Bragança Paulista tem a melhor linguiça do país, viu, o seu Henrique de Souza? Quando tu for pra lá, tu me traz, tu que viaja pelo Brasil todo aí, ó. Pode deixar que eu vou trazer para você, pro Lucas Freitas que tá rindo, também pro Paulo. Aliás, o Paulo Bizarro de repente vai até comigo, nós vamos trazer para vocês. No Nabi Abichedi, às 16 horas, Bragantino e Curitiba, com um novo técnico, provavelmente a estreia do Jorginho. Às 19 horas, Sport e São Paulo na Ilha do Retiro. Às 20 horas, lá no Castelão, Ceará e Bahia. E às 21 horas e 30 minutos, na Arena do Corinthians, da Arena Corinthians e Fortaleza. Esses são os jogos pelo Campeonato Brasileiro na quinta rodada. Os artilheiros, então, para não dizer que eu não falei de flores, seu Henrique de Souza. E encerrando o giro do Brasil, Nenê, Paulo Guerreiro, Cano, Felipe Bastos, Marinho, são os artilheiros com 3 gols. E na sequência, com 2, vem Kleber, atacante do Ceará, Thiago Galhardo, do Internacional, Jorginho, do Atlético Goianiense, Alessandro, do Bragantino, Elton, do Sport e Johan, do Atlético Mineiro, Jô, do Corinthians, Marrone, também do Atlético Mineiro, e Vitinho, são os outros atletas com 2 gols, líderes e vice-líderes da artilharia aí pelo Campeonato Brasileiro. Henrique, uma última do Giro Nacional, futebol brasileiro, Série B. Eu ia te perguntar agora os gaúchos, né? Jogo do Brasil de Pelotas não vai mais acontecer neste domingo às 11 horas da manhã, que é o que estava previsto. Foi detectado aí, então, os 9 jogadores do Sampaio Correia com Covid-19 e o jogo foi adiado. O Juventude joga amanhã à tarde, se não me falha a memória, o Juventude joga amanhã à tarde, então, pela Série B do Campeonato. Contra o Náutico amanhã, né, Adriano? Isso aí, lá nos aflitos, contra o Náutico, amanhã contra o Náutico. Então, são os jogos aí dos gaúchos. Lembrando, né, que ontem a gente falou, o São José venceu pela Série C e o Ipiranga joga neste final de semana, no domingo também, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. São os gaúchos pela Série A, B e C. A Série D ainda vai começar e tem gaúcho também, Henrique. A gauchada tá fazendo bonito, né? O São José ontem venceu o gol do Xuxa aqui no Passo da Areia, zona norte de Porto Alegre, nosso querido Zequinha. Vamos com as últimas, então, aí da dupla Grenal. Lucas Freitas, o provável Grêmio, o provável Vasco para domingo às 4 da tarde, com a grande cobertura da Rádio Galera, narração de Leonardo Sá. Daqui a pouco o PB vai passar a equipe da galera que já está confirmada. Essa não tem mistério nunca. Já está escalada para os 2 confrontos, tanto de amanhã como de domingo. Mas vai lá, Lucas! O Leonardo Sá, que ontem estava de aniversário, né, Henrique de Souza? Não podemos deixar de mencionar isso. Mais um aniversariante na Rádio Galera. Mas o tricolor, provavelmente, com certezas, não sabemos o que virá no domingo, vai com Paulo Vitor, Orejuela ou Vitor Ferraz, David Braz, Rodrigues ou Paulo Miranda, Cortez, Lucas Silva, Darlan ou Tassiano, Robinho ou Alisson, Thiago Neves, Everton ou PP, Isaac no comando de ataque. No Vasco da Gama, o atual líder do Campeonato Brasileiro, possivelmente, Henrique, o Vasco jogou ontem. Vamos usar como base a escalação do Vasco de ontem. Fernando Miguel, Cláudio Vinck, ex-internacional, Ricardo Graça, Leandro Castan, Henrique, Felipe Bastos, que já jogou no Grêmio, Andrei, Neto Borges,
o Benítez, que era do Independente, e no comando de ataque, Thales Magno, com ele, um dos artilheiros do Brasil no ano, o German Cano, o treinador do Vasco é o Ramon. Tu te lembra do Ramon, Henrique de Souza? Ah, o velho experiente Ramon, né? Bom jogador e agora parece que ajeitou o grupo, né? Ajeitou esse time do Vasco da Gama. É isso então, Lucas? Isso mesmo, isso é tudo que temos para projetar o jogo de domingo entre Grêmio e Vasco da Gama às 4 da tarde. Olha, Henrique, como que eu vou estar na escala com esse senhor que está acima de mim e com esse senhor, eu sou meio ruim em direção aqui, e com esse senhor que está do outro lado que também está acima de mim? Eu não sei qual é a escala da Rádio Galera, só sei que o Léo Sá vai estar narrando no jogo de domingo, o jogo do Grêmio, e nós faremos amanhã, sábado, Internacional e Atlético, duelo dos líderes, Henrique. Perfeito, grande Lucas Freitas, que amanhã tá na escala, não tem folga pro homem não. Amanhã tá na escala para Inter e Atlético Mineiro. Vem daí com as últimas do Internacional, senhor Adriano Cavalcante Emoção Garcia. Internacional vai para campo com provável time para enfrentar o Atlético Mineiro, jogo de liderança. Internacional em segundo, Atlético em terceiro. Provável Inter: Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés. Lindoso, Bosquilha ou Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick e lá na frente, Thiago Galhardo, Peglow ou Yuri Alberto. E o provável Atlético Mineiro, esse eu não sei de cor, eu vou ter que ler aqui a colinha que tá aqui, que me mandaram, tá? Então, Rafael no gol, Guga ou Mariano, Hever Júnior Alonso, Guilherme Arana, bom jogador esse Guilherme Arana, o Internacional esteve de olho nele. Alan Franco, vai me matar amanhã, 2 Alan é pra matar, é incrível, né? Alan Franco e Johan, Keno, Savarino e Marrone, e provavelmente a estreia de Sacha no lugar de Marrone. Esses times prováveis de Internacional e Atlético Mineiro, amanhã um embate famoso, já teve grande esse clássico, já teve grande jogo nesse clássico. O PB vai se lembrar dessa história, do tal de um gol de Falcão para Escurinho, Escurinho para o Falcão, enfim, aquele gol mesmo, aquele gol da década de 70. Vocês vão se lembrar. Então, foi mais ou menos isso aí. Última vitória do Internacional no Atlético no Beira-Rio foi o ano passado, 2-1, na final na última rodada do Campeonato Brasileiro, com gols de Paulo Guerreiro, que não está mais no Internacional por conta de uma lesão. Os lesionados do Inter para encerrar as últimas de Inter, Henrique. Paulo Guerreiro, Nonato e Wendel estão no departamento médico. Essas são as últimas informações de Internacional para Encontre Sua Viagem São José do Norte. Um grande abraço a todos. Beijo no coração, hein? Grande Adriano Garcia. E aí, PB, escala a equipe da galera para amanhã. Eu te dei esse tempo e vou te dar de novo, PB. Vamos lá, Adriano Garcia na coordenação e narração para Inter e Galo, direto do Beira-Rio, 19 horas. Aí, no quadrinho abaixo, Lucas Freitas nas reportagens, esse que vos fala, PB, Paulo Bizarro nos comentários, e João Camardelli nas redes sociais. E no domingo, então, a gente não tem, só sabe o Leonardo Sá, né? Mas acredito PB, em vou te salvar, PB, olha, vou te salvar, não tem toda a escala ainda. Acredito em força máxima do Inter para enfrentar o Atlético e força máxima também do Grêmio para enfrentar o Vasco. E uma pitadinha ainda mais do futebol gaúcho. Não teremos divisão de acesso em 2020, sublinhado e decretado pela Federação Gaúcha de Futebol nesta tarde. Futebol. Fiquem com Deus. Futebol pelo mundo, Henrique. Opa, vamos lá. Futebol pelo mundo, pra gente encerrar, sei que estamos estourando o tempo do programa. Hoje à tarde teve decisão da Europa League, 6º título do Sevilha. O Sevilha é papatudo lá na Europa, venceu a Internacional de Milão por 3-2. Brasileiro se destacando, fez o pênalti em cima do Lukaku e depois fez um gol, mas assim, ó, um gol que vou te contar, eu de perna canhota fazia também, viu? E de bicicleta que ele fez, né? Seu Diego, grande brasileiro. Então, Sevilha é campeão e domingo, decisão histórica, porque é a primeira vez que Paris Saint-Germain vai decidir a Champions League. Quem vencer a Champions League estará no Mundial no final do ano. Bayern de Munique, os bávaros,
que tem o melhor time, para mim, na minha opinião, da Europa, melhor time da Europa, vamos combinar, vamos encerrar aqui, vamos bater o martelo. É isso, e o Paris Saint-Germain, que tem aí dois caras que, se tiverem iluminados, vai ser difícil essa defesa do Bayern segurar. Neymar e o Mbappé. Então, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Alguém arrisca o placar? Eu vou ficar em cima do muro, vai ser um jogão. Jogão de bola, difícil até dar o PB falou tudo. Se o comentarista disse que é difícil, o que eu vou dizer mais? Fica por aqui, o galera... Encaminha a bola de ouro também, Adriano. Encaminha a bola de ouro, porque ou o Neymar, de um lado do PSG, e Lucas... Lewandowski, né? Lewandowski. Maior artilheiro do mundo. Leva. É verdade. Imagina sonho, hein, o PB? O Inter contratar o Neymar e o Grêmio Lewandowski, ou vice-versa, hein? Peraí que eu vou ligar pro Levo aqui, vou ver como é que ele tá depois dessa Champions League. Só um pouquinho aí que tô ligando aqui pra ele. Sonho meu. Valeu! Fica por aqui, galera, em dose dupla. Sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real. Sexta-feira, vocês estão vendo, né? O programa tem informação, opinião, interatividade e bom humor. Para a internet ao sul, São José do Norte, encontre sua viagem. Salizinho Química caiu a conexão. Ele ficou tão empolgado com a nossa sextão que ele... Aqui, ó, um beijo para vocês. Vamos ficando por aqui. Abraço para Salizinho Química, também para Encontro São José do Norte e Internet o Sul. O comandante está voltando. Eu vou pra beira do fogão ali, rapaz. Eles me derrubaram. Eu só vim para dar tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Valeu, bebê. Valeu, obrigado.